Acho que todo mundo tem que aceitar gravar, né? Não, agora começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo. Nós somos estudantes do Direito Penal. Estamos apresentando um trabalho sobre mulheres transgêneras e os seus reflexos no direito brasileiro, especialmente no direito penal. Nós temos aqui a Daniele Gonçalves, a Juliana Reis, boa noite. A Giovana Melissa, e eu que sou o Vinícius, e vou iniciar a apresentação de hoje. Vou compartilhar a tela para fazer a apresentação do trabalho. Nós temos um slide que nós seguramos para esse tipo de apresentação. Só um momento. Todos conseguem visualizar? Sim. Então, como eu disse novamente, o tema é mulheres transgêneros no direito penal, e é um tema bastante discutido nos dias em que nós vivemos, né? Porque há uma liberdade de expressão muito grande e houve também uma grande conquista por parte dessa população, não só no Brasil, como no mundo, nos últimos 20 anos. Então, primeiramente, a gente tem que fazer a definição do que seria a sexualidade de gênero, né? A identidade de gênero, a orientação sexual, o sexo biológico e a sua expressão de gênero. Então, primeiramente, o que a gente entende como identidade de gênero é o gênero com o qual a pessoa se identifica, é como ela se vê na sociedade, como ela se visualiza na sociedade. E isso vai ser relacionado ao seu sexo biológico, de certa forma. Então, se ela corresponde a sua visão ao seu sexo biológico de nascimento, a pessoa ela tem uma identidade de gênero cisgênera. Se ela se identifica, né, em sua identidade, como ela se vê na sociedade, ao contrário do que corresponde ao seu sexo biológico, ela seria uma pessoa transgênera, que é diferente também da orientação sexual, que tem a questão afetiva que pode ser envolvida, onde a gente tem, além das 3 classificações que existem aqui, né, que estão apresentadas aqui, como heterossexual, homossexual ou bissexual, há diversas outras orientações sexuais, inclusive a pansexual, que a gente pode jogar no Google, e tem muito material rico disso na internet hoje em dia. Também temos a questão da expressão de gênero. Eu pulei aqui a questão da genitália, como todos podem perceber aqui. A questão porque essa é uma questão simples, masculino ou feminino. Há também as questões intersexos, né, que são outras categorias aí que são bastante raras. Além disso, nós temos a expressão de gênero, que ela engloba todo o ser como um todo, né, na questão, inclusive, de vestimenta, de comportamento, na maneira de agir e como ela se conduz na sociedade em formas expressivas. Também tem a classificação cisgênera ou transgênera, ou uma classificação andrógena que pode permear entre esses dois extremos aí em relação à correspondência ao seu sexo biológico. Além disso, nós temos aqui à direita da tela um glossário básico, né, que transgênero é aquele que não se identifica com o sexo que foi designado ao nascer. Um homem transexual, ele foi nascido com sexo feminino e ele se identifica como um homem. A mulher transexual, ela nasceu com sexo masculino e se identifica como uma mulher. O travesti é uma denominação política brasileira usada por algumas mulheres, né? E também pode existir os transexuais entre os travestis. E também tem a questão da afirmação de gênero, que é o procedimento terapêutico multidisciplinar que todos esses indivíduos passam para adequar o corpo à pessoa trans à sua identidade de gênero, com hormonioterapia, cirurgias, tratamentos cognitivos psicológicos, etc. Além disso, na legislação brasileira, o que a gente pode ter como definição aí, ela está encontrada aí no decreto número 8.727, de 28 de abril de 2016, que no artigo 1º ele fala sobre
o reconhecimento do uso social identitário da pessoa transgênero, seja ela travesti ou transexual, né? Ela não faz nenhuma distinção em relação se a pessoa fez a afirmação de gênero, né, com todos os procedimentos estéticos, psicológicos e demais procedimentos multidisciplinares que foi citado ali no slide anterior. E ela dá no seu parágrafo único, inciso segundo, que a identidade de gênero ela é uma dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à sua forma como ela se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação com o sexo atribuído no nascimento. Ou seja, é como ela se vê e como ela tem as suas representações e relações sociais. Passando disso, a gente também tem algumas considerações internacionais, como, por exemplo, a consideração da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz menção ao sistema binário que nós temos colocado na nossa sociedade, né, na nossa cultura social desde sempre, né, que é a questão do homem e mulher, do macho e fêmea, masculino e feminino, que essa binariedade ela não pode ser mais um modelo que a gente pode seguir hoje em dia, né? Existem outras variações. E aí no texto que nós temos oficial fala o seguinte, que sistemas binários de sexo e gênero têm sido entendidos como modelos sociais dominantes na cultura ocidental. É muito importante frisar essa questão ocidental, porque na questão oriental, em países como Indonésia, Tailândia, Índia e outros países ali da Ásia e Oceania, a questão transgênera é uma questão normal na cultura, e para nós que somos ocidentais, isso não é normal. Então, foi bem claro esse texto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em definir que isso é muito da cultura, a questão preconceituosa é muito da questão da cultura ocidental, e que considera o gênero e o sexo que incluem somente duas categorias rígidas, né, que seja ela masculino ou feminino, quais sejam os sistemas binários de masculino homem, feminino mulher, e excluem aquelas pessoas que não podem se identificar dentro dessas duas categorias, como, por exemplo, algumas pessoas trans ou algumas pessoas intersexo, que há outras variações de identidade de gênero, além de cisgênero ou transgênero, né? Existem pessoas que possuem o gênero fluido, pessoas que possuem o gênero neutro, e há diversos outros gêneros a serem explorados e dados aí pela questão do enriquecimento mesmo do que é ser humano. Existe um livro, inclusive, que fala sobre identidade de gênero, que eu já li, que fala que existem aí mais de 43 identidades de gênero entre esses dois extremos, que seja cisgênero ou transgênero. Existe também, no aparato internacional, uma lei argentina que dá a definição de gênero, né? E em tradução ela fala que se entende por identidade de gênero a vivência interna individual do gênero tal como de cada pessoa se sente, que qual pode corresponder com o sexo, que não pode se corresponder com o sexo designado no nascimento, né? E que inclui a vivência pessoal do corpo da pessoa. Isso pode involucrar aí as modificações de aparência, de função corporal, através de métodos farmacológicos, cirúrgicos e de outras modalidades, né? E que isso pode ser livremente escolhido pela pessoa. Também inclui as outras expressões de gêneros, também, que é a questão de vestimenta, como a gente falou nos slides exteriores, né? A identidade expressiva da pessoa, o modo de falar e os modales, que seria aqui no caso final do texto, né? Seria o comportamento da pessoa em relação e como ela vive com o social, né? O seu meio social. Passando disso, a gente também tem as questões, então, de um evento internacional que foi realizado em 2006, né, na cidade de Yogyakarta, na Indonésia, que teve por iniciativa a Comissão Internacional de Direitos Humanos, né, de juristas e Serviço Internacional de Direitos Humanos, visando a aplicação da legislação internacional à violação de direitos humanos, com base na questão de orientação sexual e identidade de gênero. E esses princípios de Yogyakarta, eles são, na realidade, são 10, e isso também foi introduzido aqui para o ordenamento jurídico brasileiro, né? Foi assinado meio que um tratado para que seja cumprido isso dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
E aí eu passo, então, as questões de... Não, desculpa, gente, para as questões de transgeneridade, né? Sobre a questão de exploração do que é doença. E aí existem alguns estudos sobre isso feitos pelo mundo. Em 2016, houve um estudo com 260 transgêneros no México, e que concluiu que a transgeneridade não deve ser considerada como uma patologia. Esse estudo foi, então, reproduzido no Brasil, França, Índia, Líbano, África do Sul e outros países do mundo, e todos os estudos tiveram como resultado que a transgeneridade não é uma doença, né? Com isso, espera-se que o transtorno de identidade de gênero seja retirado do transtorno de doenças mentais do que a gente tem hoje aí no famoso CID brasileiro, né? Porque já que não é um transtorno mental, ele deve ser retirado. Só que há outra briga também, né? A outra questão, que ele seja mudado de classificação, porque a questão da cirurgia de transexualidade, né, transexualizadora, com hormonioterapia e outras cirurgias de redesignação sexual, desculpa, gente, é muito difícil falar essa palavra, assim como gravidez e outras cirurgias de vasectomia, exames laborais, possuem um CID, porque precisa ter isso declarado em documento, inclusive, por exemplo, para questões trabalhistas, você precisa, por exemplo, de um atestado médico com o CID registrado, que caracteriza, então, a doença, certo? Aí agora nós vamos passar, então, para as questões de violência contra transgêneros, aí eu vou passar a palavra a uma das nossas amigas aqui do vídeo, né, que pode explorar isso melhor. Muito obrigado. Sim, continuando o estudo, a gente percebeu que a maioria dos transgêneros, os transgêneros em geral, eles sofrem agressões de várias formas, tanto físicas quanto morais e psicológicas. E as agressões começam desde a infância, quando às vezes as pessoas têm comportamentos diferentes do habitual e sofrem bullying na escola, de colegas, de professores, e muitas vezes os pais, sem conhecimento, não conseguem lidar com a situação e eles acabam aumentando o transtorno psicológico que a criança sofre na escola, por falta de conhecimento e por não saber como lidar com aquela situação. E aí isso vai se arrastando ao longo da vida. E depois que os transgêneros se reconhecem como o gênero que eles querem assumir, também há violência moral, porque eles já conseguiram lidar a barreira de reconhecimento, de se entender como homem ou como mulher, mas daí vem a sociedade que não consegue enxergá-los como o sexo que eles atribuem para si. Ou seja, há um transgênero mulher que tem o nome de Cláudia, que quer ser chamado como Cláudia, mudou o documento para Cláudia, só que a sociedade não enxerga ele como Cláudia, a sociedade ainda quer chamá-lo de João porque está no documento dele. Essa é uma verdadeira agressão para um transgênero ao longo da vida. As agressões psicológicas são inúmeras, que eles vão viver desde a infância até o fim da vida, de não aceitação da sociedade, de bullying, de, de falta de entendimento mesmo deles na sociedade como seres normais, apesar do sexo e da escolha que eles se entendem como homem ou como mulher. Como resultado das agressões, a gente percebe que a grande maioria deles, numa pesquisa feita, 90% de transvestis transexuais são excluídos da família. Ou seja, pais, mães, tios, avós não aceitam eles como eles são e são excluídos. E aí, muitos deles não têm para onde ir, não têm fonte de renda e acabam se prostituindo. 6% de todo da totalidade está em emprego informal, ou seja, sem carteira registrada, sem dinheiro, direito trabalhista, sem nenhuma proteção do Estado. E o Brasil é o país que registra mais mortes de transgêneros no mundo. São aproximadamente 160 por ano.
E esse número vem aumentando a cada dia mais. E outro dado importante que a gente conseguiu pesquisar é que a expectativa de vida de um transexual ou um transvesti, né, um transgênero em geral, é de apenas 35 anos de idade. Tem um caso muito famoso no Brasil, que é o caso da Valdirene. A Valdirene foi a primeira mulher operada no Brasil. Ela que deu início, né, ao processo. Ela sofria com o corpo dela, o nome dela no registro é Valdir. E aí ela sofria com isso e participou de uma pesquisa, né, numa, numa faculdade, e aí perceberam que realmente o corpo que ela tinha não fazia parte do gênero que ela se via. E aí foi em 71 que ela foi submetida a uma cirurgia. E quem fez a cirurgia nela foi o Roberto Farina, o Dr. Roberto Farina. Ele fazia já operações plásticas no país, mas ele não tinha conhecimento sobre isso. Então ele foi estudar e conseguiu chegar numa técnica, né, no país e conseguiu operar a Valdirene. E deu tudo certo, a operação foi um sucesso e ela ficou super feliz. Só que em 76, o Ministério Público descobriu a intervenção médica do Dr. Farina e acusou ele por lesão corporal gravíssima e iniciou como pena de 2 a 8 anos de prisão. Só que a Valdirene, ela não queria, ela estava feliz com a cirurgia e não queria que nada fosse condenado, né? Aí ela foi acompanhada lá no Hospital das Clínicas pela Dorina Epps, que foi uma psicóloga, né? Que deu o laudo médico dela, falando que ela fala, né? Que trata-se de uma paciente que demonstra possuir personalidade com características claramente femininas, estruturadas desde a infância. Ou seja, a Valdirene não decidiu ser mulher da noite para o dia. Ela já tinha isso desde que ela nasceu e estava perfeitamente descrito isso nos laudos. Só que quando a Valdirene resolveu entrar com processo na justiça para mudar o nome também, porque ela tinha conseguido mudar o sexo, para mudar o nome, o Ministério Público achou ela. Então, tinha um caso real para processar o doutor Farina. Só que no decorrer de todo o processo, o doutor Farina ele se livrou de todas as acusações, ele conseguiu ficar livre com todo o apoio médico e judicial da época, só que muita gente perdeu a oportunidade de ser operada porque o processo ocorreu por longos anos, né? E aí, ele, como pioneiro, depois que foi encerrado o processo, ele conseguiu ajudar outras pessoas também. E a Valdirene foi o caso pioneiro no Brasil, apesar de ter sido processado, o médico ainda conseguiu continuar o trabalho dele. Tem uma carta da Valdirene que ela fala, ela manda essa carta aos advogados do Dr. Farina, que é quando ela foi presa, julgada em primeira instância, que ela foi condenada, né? Também, né? Teve uma questão dessa. E aí ela mandou uma carta pedindo para os advogados, né? Tá até aqui a foto da carta, sobre um pedido que eles não poupassem esforços para defender o Dr. Farina e absolvê-lo das denúncias feitas pelo MP, porque não era só a vida do Dr. Farina que estava em jogo, e a vida dela, e que ela queria viver então a vida dela, porque depois que ela fez a cirurgia, ela fala que ela se sentiu aliviada e que parece que ela criou asas para ter uma vida que ela sempre quis, né? O que é bastante interessante como isso se desenrolou depois na legislação brasileira conforme os anos se passaram. Nós temos aqui a questão da legislação brasileira e as conquistas de direito, que eu acho que é a Giovana que vai poder falar melhor. Giovana? Oi, só um minutinho. Uhum. Vamos lá. Conquista de direitos.
demorou não, demorou bastante, né, para que... Eita, acho que eu tô sem aparecer, né? Tá só a tela mesmo, Giovana, aí só tá a sua voz. Pode falar. Foi agora? Foi, pode ir. Vamos lá. Conquista de direitos. Demorou um pouco não, né? Demorou muitos anos para que os direitos fossem conquistados, mas temos aí alguns exemplos, né? Que é o Decreto Federal número 8.727 de 2016, o Decreto Estadual de São Paulo, que é o 55.588 de 2010. Nas escolas, o nome social é assegurado em todo o país pela portaria do MEC 33 de 2018. O nome social, como já foi dito pelos meus colegas, é um direito adquirido que demorou bastante para acontecer, mas agora que já existe uma lei, que essa parte já foi formalizada, não posso dizer, não é nada mais justo do que se essa pessoa quer ser chamada de Maria, ela ser chamada de Maria. Ah, mas no RG tá João. Não interessa. Se ela quer ser chamada de Maria, é um dever nosso, como cidadãos, chamá-la de Maria. Próximo, para o estado de São Paulo. Ai, não, eu estava lendo o outro. Desculpa. Tudo bem. Para o estado de São Paulo, há também a deliberação 125 de 2014 do Conselho Estadual de Educação e, em 1º de março de 2018, o Supremo Federal decidiu, através da ADI 4275, que o nome e o sexo nos registros oficiais podem ser retificados diretamente em cartório, sem a necessidade de cirurgia ou em laudos médicos. Nem todo mundo quer fazer a cirurgia, sabe? Mas só quer que ela seja chamada e vista como o que ela se identifica. Então, o fulaninho nasceu com o gênero masculino, nome é João. Mas chega um momento da vida dele em que ele não quer mais ser chamado de João, nem quer que em seus documentos conste o sexo masculino. Ele tem direito de mudar, fazendo ou não a cirurgia. Próximo slide, por favor. Com relação à transfobia, há no estado de São Paulo o decreto 10.948 de 2010, que pune estabelecimentos e funcionários públicos por prática de homofobia e transfobia. No Senado... Peraí que eu me perdi. No Senado, tramita o projeto PLS 134 de 2018, que prevê o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero e define penas em casos de preconceito e intolerância em razão da sexualidade, além de ferramentas para garantir a igualdade de oportunidade de direitos das minorias. Entretanto, a PL 122 de 2006, que também tratava de homofobia, foi arquivada na Câmara Federal de Deputados após 10 anos de discussões. A aplicação da Lei Maria da Penha por violência doméstica, Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Bom, essa é uma luta que demorou um pouquinho para, como eu posso dizer, para aparecer, assim, para ser exposto esse problema, mas, assim, é algo que ainda é falho como sociedade, a sociedade não encara isso muito bem, mas é algo que precisa ser combatido cada dia mais através de leis rígidas, de pulso firme, sabe, de quem está na frente disso. Próximo. Assim, entretanto, uma lei sobre o assunto não foi elaborada. A lei do racismo pode ser aplicada nos casos de homofobia. Uniram os dois problemas. Ai, gente, desculpa, eu me perdi.
Peraí, deixa eu respirar. Dá pra cortar essa parte, né? Não. Só tem Não suado. dá. Mas a questão é a seguinte, como Não não dá. há uma lei que puna a questão de homofobia e transfobia no Brasil, o STF deu o entendimento de que a lei de racismo ela pode ser aplicada nesses casos, né? Até porque praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional em relação sexual também pode ser dada a paridade da mesma interpretação sobre o ato. Então, a pena também tem a mesma incidência nesses casos. Então, que é a lei de racismo que é existente no Brasil, que é a 7.716, de 5 de janeiro de 89, que a gente coloca aqui o texto na íntegra do artigo que fala. Passando disso, a gente também fala de outras questões do direito, que é a questão da dignidade da pessoa humana e da igualdade, que é a Juliana que vai falar. Vamos lá, boa noite. Quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, a gente está se relacionando a um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, expressos na nossa Constituição. Essa natureza jurídica, ela serve de base para a interpretação das normas que definem os direitos fundamentais dos seres humanos dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Na aplicação prática, esse princípio está situado ao lado de outros valores centrais para o direito, né? Como a justiça, a segurança e a solidariedade. Desses direitos fundamentais decorrem o direito à vida, à igualdade, à integridade física e psíquica, que são elementos basilares da dignidade da pessoa humana. Quando a gente relaciona esses princípios aos transgêneros, a gente fala da autonomia de vontade, que está ligado à capacidade do indivíduo, na sua particularidade, na sua intimidade, de fazer escolhas existenciais básicas de maneira privada. De modo que a externalização das suas condutas é universalizada na sociedade. O valor comunitário é o elemento social da dignidade. Este está ligado aos valores individuais que são compartilhados pelo indivíduo com a comunidade e a sua aceitação por essa mesma comunidade, tá? A identificação da dignidade, por outro lado, seria o elemento jurídico que contribui para a estruturação das decisões que acontecem nos casos concretos, de maneira jurídica, né? E que são considerados complexos hoje para o ordenamento jurídico. Então, quando há algum conflito nessas decisões onde haja ausência de lei, são considerados, pelo menos deveriam ser considerados esses princípios da dignidade humana e dos direitos fundamentais do ser humano. Quando a gente aproxima esse parâmetro das pessoas transgêneras, a gente pode identificar que as mesmas elas buscam a liberdade para expressar a sua escolha individual, que elas fizeram em torno da sua identificação com o corpo, não apenas com o corpo, mas também com a valoração formal da sua escolha, né? Tal valoração ela acontece a partir das práticas, das leis, políticas públicas que validam essa identificação no âmbito formal e material, e que conferem direitos que os tornem dignamente pertencentes ao meio. Ascendendo a termos práticos, essas pessoas elas se sentem dignamente pertencentes quando elas são tratadas de acordo com o gênero que elas se identificam, têm seu nome social reconhecido e documentado em sua certidão de nascimento, e, acima de tudo, quando são aceitas e vistas, acima de tudo, como seres humanos, como seres de direito dentro da sociedade, né? A nossa Constituição, ela traz expresso no artigo 5º que todos são iguais perante a lei
sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Quando a gente fala em igualdade, a doutrina classifica a igualdade como igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal, ela está relacionada à igualdade perante a lei, de modo que todos devem ser tratados de maneira isonômica, de forma que não haja concessões nem privilégios em virtude de suas particularidades. Já a igualdade material, por outro lado, ela não está relacionada apenas ao fato de não discriminar as pessoas que escolhem um gênero diferente daquilo que é considerado comum, normal pela sociedade, mas também com as ações do Estado em promover a igualdade de oportunidades através de leis e de políticas públicas que objetivem diminuir, né, ou até mesmo dirimir as desigualdades sociais. Trazendo isso para a realidade das pessoas transgêneras, a gente vê que a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido, né? Porque apesar de termos muitas ONGs, muitos movimentos que buscam conscientizar e trazer para a sociedade a realidade dessas pessoas, inclusive relacionadas à violência e ao preconceito que elas sofrem, o Brasil é considerado o país que mais mata pessoas, não apenas transgêneros, né, mas todo o público LGBTQI+, no mundo. E isso é muito sério, significa que juridicamente a gente ainda tem muito que caminhar. É isso. É isso, muito obrigado. Giovana, quer falar sobre essa parte? Eu falo. Giovana? Então, deixa que eu falo aqui, gente. Então nós vamos tratar então de algumas inovações que vieram aí nos últimos anos, que foi a questão da aplicação da lei contra a violência doméstica, a famosa Lei Maria da Penha, e em relação às mulheres transgêneras, né? Ela surgiu diante da necessidade de prevenir, então, esse tipo de violência contra a mulher. E aí nós temos agora a modalidade da mulher transgênera, né? Que ela escolheu de acordo com sua identidade de gênero. E a discussão girava em torno se ela merecia ter a proteção desse dispositivo legal, já positivado, ou se não. E aí, de acordo com o STF, existem algumas expressões e as considerações que foram dadas, né, de acordo com os entendimentos deles. E, abre aspas, tem uma aqui, né, abre aspas, a Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos, né, homem e mulher naturais, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. E pouco se importa se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. Ela não se importa com a questão dos relacionamentos, seja eles afetivos ou homoafetivos ou heteroafetivos, em relação ao âmbito do que se considera família e violência doméstica. O artigo 2º também da referida lei, ele dispõe o seguinte, que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, nesse artigo já há uma expressão, né, que fala sobre a questão da orientação sexual e também engloba toda a mulher, isso significa todo tipo de mulher, inclusive a mulher transgênera, que estará dentro do que se entende como bem a se proteger nesse instrumento legal. A violência doméstica, como por exemplo, cita-se na decisão proferida pela 9ª Câmara Criminal do TJS São Paulo, no julgamento do mandado de segurança, que está um número aqui que é bastante extenso, né?
que determinou a aplicação de medidas protetivas previstas da Lei Maria da Penha em favor de uma mulher transexual ameaçada por seu ex-companheiro. E ainda destacou a relatora que a expressão mulher, contida na Lei Maria da Penha, refere-se tanto ao sexo feminino quanto ao gênero feminino. O primeiro diz respeito às características biológicas do ser humano, dentre as quais a impetrante não se enquadra, obviamente por ser uma mulher transgênera, enquanto o segundo se refere à construção social de cada indivíduo, e aqui a impetrante pode ser considerada mulher, devido ao seu gênero e identidade de gênero escolhida. Isso porque, apesar de ser biologicamente do sexo masculino e não ter sido submetida à cirurgia de mudança de sexo, apresenta-se social e psicologicamente como mulher, com aparências e traços femininos. Passando disso, então, em dia 5 de abril de 2022, deste ano ainda, a sexta turma do STJ julgou um recurso especial de relatoria do ministro Rogério Cruz Schietti, em que se reconheceu de maneira inédita que a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, protege a violência doméstica também contra as mulheres trans. Disse também porque a norma jurídica pretende proteger as mulheres em situação de vulnerabilidade familiar, sem distinção sobre se se trata de uma mulher de cisgênero ou uma mulher transgênero. Além disso, existem outros emblemas legais dentro do nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, o cumprimento da pena por mulheres transgêneros, nós temos a divisão atualmente entre presídios, sistemas carcerários designados ao sexo feminino e designados ao sexo masculino, e quando nós entramos na questão transgênera, há diversas interpretações aí por parte da sociedade brasileira em relação a onde esse indivíduo deveria cumprir a sua pena e em relação à sua designação sexual de nascimento ou sua designação sexual por construção social, que é a sua identidade de gênero escolhida por ele. E com o crescimento da criminalidade no nosso país, que vem crescendo bastante nas estatísticas, nos últimos anos, e independente do gênero, cor, raça ou idade, fez com que a divisão de atenção às mulheres e grupos específicos, o DIANGE, a Coordenação Geral da Cidadania e Alternativas Penais, a CGCAP, a Diretoria de Policiais Penitenciárias, a DIRPIP, e o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, atendendo, então, aos regramentos internacionais e nacionais, conforme a gente falou lá da questão do evento de Yogyakarta, estabeleceram procedimentos, então, quanto à custódia de pessoas LGBTQIA+, no sistema prisional brasileiro. Eles criaram um manual, que compreende aí os expostos no artigo 3º da Constituição e 4º, e o artigo 5º, que assegura o bem de todos e as garantias fundamentais do ser humano. Também respeitando o artigo 2º da Declaração Internacional de Direitos Humanos e o artigo 17 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e dos princípios de Yogyakarta, traçando, então, estratégias de ações a serem tomadas aí no sistema carcerário e na custódia de pessoas LGBTQIA+, no sistema brasileiro. Existem algumas emendas e alguns julgamentos no Brasil, esse é um deles, que fala que é salutar ressaltar que a restrição do direito de escolher o local de privação da liberdade aos transexuais não exclui a necessidade de o Estado oferecer aos demais grupos integrantes da população LGBTQIA+, a possibilidade de cumprimento de pena em celas e alas específicas. É muito difícil você pensar em que um homem transgênero, a mulher que por opção e identidade resolveu se transformar em um homem, vá para um presídio masculino, por exemplo, se ela não tiver feito, então, a cirurgia. É muito importante a gente falar que a afirmação de gênero com a cirurgia não é uma obrigação para que o indivíduo se entenda com uma identidade de gênero diferente. E isso também traz complicações na classificação legal e indicações legais, como, por exemplo, qual o presídio que ela deveria ficar. E se ela, de repente, por sua condição e escolha de gênero, ela tenha que ter algum tratamento especial para assegurar o
a sua integridade psicológica, a sua integridade física, seus direitos à amamentação em caso de filhos, por exemplo, e outros direitos que envolvem aí o indivíduo como mulher ou o indivíduo como homem em todas as transformações, seja ela um homem para a mulher ou uma mulher para um homem. Então, tem esses julgamentos falando que há a questão de possibilidade do cumprimento de pena em celas e elas específicas para as pessoas transgêneras, de modo a proporcionar dignidade e melhores condições de sobrevivência, já que a gente sabe também que o sistema carcerário brasileiro é um sistema precário e esses indivíduos provavelmente passariam grandes problemas em convivências com os outros indivíduos dos sexos e que se consideram de forma cisgênera. Ante o exposto e renovado pedido de vênia ao ilustre conselheiro Mário Guerreiro, divirjo parcialmente a proposta apresentada em relação ao disposto no artigo para, em simetria com a decisão cautelar proferida, assegurar apenas aos transexuais o direito de escolher o local de privação de liberdade de acordo com o gênero ao qual se identifica, é o voto. Isso foi uma das emendas dadas que a gente encontrou. Existem outros julgamentos aí, uma delas essa medida cautelar de descumprimento de preceito fundamental, e que fala o seguinte: o direito de transexuais femininas e travestis ao cumprimento de pena em condições compatíveis com a sua identidade de gênero, no caso, se elas poderiam escolher ir para o presídio feminino ou masculino. Ir para o presídio feminino ou masculino é diferente não é a mesma coisa e de você cumprir a sua pena em ala ou cela diferente. O indivíduo ele pode ir para um presídio feminino, se isso for da preferência dele, hoje em dia, né? Ou ele também pode ir para um presídio masculino, de acordo com a sua preferência, mas sempre dentro desse presídio ele vai ter a sua ala ou a sua cela específica em relação, que tenha outras pessoas estrangeiras que possam conviver com ele de uma certa harmonia e paz e que garanta os princípios, direitos de dignidade, liberdade, igualdade, saúde, que seja verdade a tortura a esse indivíduo, né? E o tratamento degradante e desumano que a gente encontra aí em vários presídios do Brasil, e não só do Brasil, como do mundo, como a gente vê aí em outros seriados e documentários pelas plataformas de streamer, né? Temos também, por exemplo, um julgamento aqui de Minas Gerais, né, pelo ministro Gilmar Mendes, né, que fala sobre a questão dos princípios de Yogyakarta também, e fala sobre os princípios da dignidade humana, da igualdade, a questão dos pactos internacionais sobre direitos civis, e a questão do gênero e da orientação sexual. Passando disso também, temos outros aqui da Carmen Lúcia, né? Ela fez uma ação direta, que nós temos a ADPF, que fala sobre o descumprimento de preceito fundamental em uma lei orgânica do município de Foz do Iguaçu, né? É proibido a aplicação da ideologia de gênero, do termo gênero ou orientação sexual nas instituições da rede municipal de ensino. Então, ela fala sobre a invasão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases de educação nacional, que isso, na realidade, não é uma função do município, né? A base e a grade curricular escolhida, que é aplicada na nossa população brasileira, ela é de nível federal e é o que é assegurado pela Constituição Federal. Nesse caso, o município ele optou por fazer uma lei que ferisse esse princípio, né, da questão da organização educacional do país, como proibindo a questão de gênero e de orientação sexual nas escolas, o que foi julgado improcedente aí pela ministra Carmen Lúcia. Além disso, a gente também tem algumas outras questões na mídia que são bastante exploradas, como, por exemplo, essa notícia em que uma mulher transexual ela foi presa e teve o cabelo raspado e foi colocada em cela com outros nomes devido ao seu sexo biológico e sem a consideração aí da sua identidade de gênero já fortificada. É um caso aí que a gente viu que teve denúncias, obviamente, né, do sistema carcerário brasileiro em desconsiderar, então, a dignidade desse indivíduo, né, desta indivídua, e sobre a sua orientação sexual, o seu gênero já escolhido, e causou, vamos dizer assim,
agressões mesmo, né, em questões psicológicas, morais, E comoção, né? e atingir uma comoção aí sobre a nossa questão social, e inclusive da comunidade LGBTQIA+, sobre isso. Tem a questão também que nós tivemos aí em 2017, da transexual Dandara, né, que foi morta e torturada em Fortaleza, apenas por ser transexual. E hoje nós estamos em 2022, né? E fazem 5 anos desse caso, que teve uma repercussão nacional gigantesca. E é importante frisar que até então a gente também não tem uma lei contra a transfobia e homofobia no nosso país que possa penalizar, então, esses autores dessas ações, né? Que eu posso dizer, como a gente pode dizer, quem fez isso com as pessoas transgêneras. A gente não tem algo efetivo sobre isso. É aplicado o Código Penal nas questões contra a vida, né? A questão atentado de agressões físicas, homicídio, atentado de homicídio, e não tem uma pena ou uma questão específica, como, por exemplo, para o feminicídio, que a gente já tem aí uma classificação diferenciada, uma qualificadora diferenciada. Também tivemos aí o caso da transgênera Suzy, né, que passou no Fantástico e que teve uma grande repercussão nacional em relação ao Dr. Drauzio Varella, que teve uma visão humanitária e quis expor de forma humanitária a questão transgênera no nosso país. E a Suzy, que fez esse vídeo com ele, foi atacada grandemente aí pela população brasileira, que resolveu então investigar por que ela tinha sido presa, quando na realidade o Dr. Drauzio Varella estava querendo explorar uma questão de humanidade das pessoas transgêneras que, como a gente já explorou aqui no nosso trabalho, possuem uma condição diferenciada para serem tratadas na questão de custódia e de cumprimento de pena. Devem ter, devido às suas características mesmo de formação como pessoa, a sua identidade de gênero e como ela se relaciona com a sociedade como um todo. Né? Além disso, pode falar. Desculpa, eu queria trazer também uma contribuição de algo que eu vi hoje, que acho que é algo que nós, né, como estudantes de direito, a gente deve ficar bem atento com relação à Copa que está acontecendo aí, que vai iniciar, né, já iniciou aí no Catar. Hoje eu estava vendo uma reportagem dizendo justamente sobre essa visão preconceituosa, né, e sobre todas as leis que são aplicadas lá contra os LGBTs. Então, lá, você se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, e principalmente em público, é crime, né? E já está rolando aí na internet, nas reportagens, uma grande crítica a esse posicionamento desse país, e é algo que eu acho que vai ficar bem evidente aí nos próximos dias para a gente prestar atenção e observar, porque acho que isso é um cenário de um grande aprendizado para nós. Claro, é um cenário realmente de grande aprendizado, sim. Também é legal falar questão política, por exemplo. A gente tem aqui no estado de São Paulo a deputada Érica Hilton, que é uma pessoa transgênera, né? E eu posso falar por experiência própria que isso não afeta nada da nossa formação como pessoa, porque eu tive uma professora transgênera, ela se chama Gabriela Garcia, e ela me deu aula de geografia durante muitos anos no meu ensino médio e sempre foi uma professora exemplar, uma pessoa exemplar na sociedade, né? E o que nós temos aí que a gente vê é uma confusão da sociedade como um todo em considerar essas pessoas transgêneras como pessoas marginalizadas, né? E que se envolvem com crime e delitos aí, atos ilegais que a gente considera aí imorais também na sociedade. É importante falar também que a nossa construção como cultura social excluiu essas pessoas, né, devido à fortificação e à base do sistema binário que a gente explorou nos slides anteriores entre
mulher e homem, masculino e feminino, e a construção que a gente tem da sociedade sobre isso, né? Inclusive sobre vestimentas, tratamentos, cargos de trabalho, né? Cargos políticos, por exemplo, a gente vê aí uma grande quantidade de deputados masculinos e não femininos, o que é um paradoxo, porque a população feminina no nosso país é maior do que a masculina, né? Por exemplo. Então, a gente tem essa questão histórica da liderança masculina, né? Existe a questão também explorada que alguns especialistas falam sobre a questão de instinto, né? Que essas pessoas, como não biologicamente considerada pelo nosso inconsciente, elas não se reproduzem, elas são tratadas de maneira ruim pelo grupo, né? Pela população como raça humana, justamente pela questão da procriação. Mas, na realidade, o que a gente tem hoje é um boom populacional e que a gente não precisa mais considerar isso no mundo todo, né? Isso é uma coisa explorada na história, né? A gente tem registros de pessoas transgêneras na Grécia e Roma antiga. A questão de gênero e sexualidade, né? Também vem muito antes disso. Na cultura indiana, a gente tem isso também há muito tempo, né? Como, por exemplo, o deus Ganesha, ele é considerado o terceiro sexo, e eles consideram as pessoas transgêneras também como pessoas do terceiro sexo, não como uma versão, né? Como a gente coloca aí, eu correspondo ao sexo ao contrário do meu, na realidade eu sou de um terceiro sexo, né? Eles consideram dessa forma. Algumas culturas também, como por exemplo, Tailândia, a questão da Indonésia, aqueles arquipélagos ali próximo da Oceania, possuem isso como em sua cultura, de forma normal, né? E, por exemplo, também há algumas danças japonesas, a dança do Butô japonês também tem transexuais que fazem esse tipo de dança. Então, na realidade, é muito legal aquela definição da Organização Interamericana, né, de Direitos, que fala sobre a questão ocidental, porque da Europa para cá, né, a gente for considerando aí desde os países como o Catar, os Emirados Árabes, os países mediterrâneos ali, e Europa como um todo, e as Américas, que descendem da mesma base filosófica de desenvolvimento e crescimento, vamos colocar aí de forma geral, eles são bastante preconceituosos e a gente percebe que dentro dessas culturas e sociedades a população homossexual e transgênera sofre e é marginalizada e colocada à periferia da sociedade como um todo. Esses trabalhos e essas leis, na minha opinião, são boas, é uma aprendizagem, né, que a gente está tendo na nossa sociedade, mas é um start inicial para que a gente possa incluir essas pessoas a trabalhar, a conviver e se desenvolverem como todas as outras pessoas de uma maneira normal, já que elas estão em uma situação crítica, e fazer com que isso futuramente seja considerado como algo cotidiano e que não afeta as pessoas, que já realmente não afeta, de forma geral, as pessoas, o restante da sociedade como um todo. E isso é um reconhecimento da dignidade dessas pessoas, é um reconhecimento da seu ato de existir, né? E que engloba aí dar para essa pessoa a felicidade que ela almeja e merece e que ela busca aí, às vezes, como vários indivíduos buscaram durante toda a sua vida, e a gente tenha como dar essa dádiva aí para essa população que carece disso aí na nossa sociedade. Sem Isso, dúvida, gente. que elas sejam vistas como seres humanos, né? E seres de direito acima de tudo. Sim, exatamente isso. Mais alguma contribuição, gente? Que a gente possa, né, como operadores de direito, ter consciência disso e que a gente possa trazer as leis, trazer a igualdade, a equidade de direito para todos, né? Independente de opção sexual, de sexo, de o que quer que seja. Eu tenho uma contribuição. É muito triste pensar que nessa altura do campeonato, que nessa altura da vida em geral, que em pleno século XXI, esse tipo de coisa ainda seja, entre aspas, inaceitável pela sociedade.
sabe? Você quer ser diferente de mim, então eu te odeio, eu vou te matar. É ridículo isso. Somos seres humanos individuais que vivemos vidas totalmente individuais e o que você quer ser tem a ver com você, não comigo, por exemplo. Eu sou cristã e eu nunca vi uma geração de cristãos tão falha como eu tô vendo hoje, sabe? Que diz, ai, você é homossexual, você vai queimar no inferno, não sei o que, né? Na minha geração de cristãos, o que eu aprendi eu respeito você, eu amo você, ponto final. Independente do que você faça, independente do que você se identifique, isso não me interessa, ponto final. E é muito triste ver que essa geração tá assim ainda, sabe? Nós precisamos, como futuros advogados, juízes, promotores, combater isso forte, firme. Se é para vir chumbo, então a gente vai levar chumbo também. Se vir preconceito, nós vamos combater o preconceito com respeito. Se precisar ser preso e ficar 10 anos na cadeia, vai ficar 10 anos na cadeia para aprender a ser gente. É isso. E é isso. Essa foi a apresentação, então, aí do trabalho de direito penal sobre mulheres transgêneros. Espero que tenham gostado. E uma boa noite e bom descanso aí a todos. Obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite.